Opa, como é que vocês estão? Meus covardes, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? Vai deixando a rosqueta. No episódio anterior, o Prota deu uma finalizada no Borgo, aquele viciado em tesouros. E assim que voltou para a cidade, foi abordado pelo Myeong, que queria ajuda para salvar sua irmã. E o Prota, como uma boa pessoa, falou que não, ele deveria salvá-la sozinha, e ele foi fazer isso. O Myeong fica só escutando a voz da sua irmã pedindo pra salvá-la. Mesmo assim, ele fica boladão e já mete um soco na cara do Cleitinho, dizendo que não liga, não se importa se a sua irmã lhe amaldiçoou ou não. E não importa se é incapaz de usar sua mão direita, ele não vai sair daqui até levar sua irmãzinha de volta. Já vai escutando um gritinho falando: "Ai, me salta! Não faz isso!" Quem aparece é sua irmã, toda nervosa. E o Jang fala pra Noel que ela só tá piorando as coisas. Ingressar aqui e pedir pra largar em mão de um membro da nossa guilda, assim sem fazer nada. Ela acha mesmo que o mundo seria tão simples. Esse é o fundador da Guilda da Justiça. Ele é aquele lixão que falou que tava com um privado no time dele, mas é uma mentira, vocês sabem disso. A Noel fala que não está aguentando mais ficar nesse local. O CLT é muito pesado. Por que ele está fazendo isso se ela já disse que quer sair faz tempo? O Jang pergunta se ela realmente acha que alguém que sabe dos nossos esquemas internos de corrupção pode sair facilmente. Ela não pode fazer isso, ela conhece a verdade. A Noel pergunta o que precisa fazer. O Jang fala que é simples: prometer não contar nada sobre a Guilda da Justiça. E considerando tanto de tempo e dinheiro e esforço que investiram nela, vão querer que ela devolva pelo menos 5.000 moedas de ouro. E a Noel falando que isso é ridículo. O que foi que ela fez de errado que permite extorquir tanto dinheiro dela assim, seu bandido? O Jang fala que a Guilda da Justiça age estritamente de acordo com seus próprios interesses, e tudo que investiram nela pode ser definitivamente retornado. Manda pegar esses dois agora mesmo. A Noel começa a mandar o pessoal esperar um pouco. O Jang é um mentiroso. Todos estão caindo na mentira dele. O privado não está aqui, e este não é um lugar que ajuda os fracos. Eles só pensam em vender os mais fracos e até mesmo usar ele como escudo humano. Mas todo mundo não liga e continua vindo pra cima, e ela cai na real falando sem chance. Todos eles já sabiam e ainda pretendiam fingir que não sabiam de nada. O Jang pergunta o que ela não faria para sobreviver. O mundo mudou, mas o Myeong manda ele não se preocupar com nada. Eles vão sair daqui, não precisa mais ficar nesse local. Mas ele já vai tomando uma bicuda no meio dos peitos, e ela só olhando ele ser amassado como se fosse uma cadelinha. Todos os Cleitinho começam a pisar nele como se ele fosse um pedaço de bosta. Ele só fica se defendendo. E agora o Jang já vai pegando a Noel, falando pra ela fazer logo as coisas que ele tá mandando, antes que ele fique nervoso. Começa a ficar puto porque ela não quer obedecer. Já mete um tapão na cara dela, falando que aqui ó, o feminismo não quer direito iguais, toma e sabe teu lugar, tem que lavar louça. E o Myeong no chão, continua apanhando como se fosse um cachorro de rua. Ele começa a ficar puto e começa a despertar sua mão amaldiçoada. Os Cleitinho já vão sendo cortados, rapidinho pararam de bater nele. A forma da mão assombrada, a mão negra, despertou. E o pessoal perguntando: que merda é essa? O bicho tá ficando insano, ele é louco. E o Jang perguntando que merda eles fizeram. Todo mundo é inútil. Algum deles precisam notificar a Guilda Predator agora mesmo. E a Noel gritando para ele: irmão, Oni-chan, Yamete! Começa a correr na sua direção. E o Myeong apenas alucinando com a sua irmã mais velha, que caiu do penhasco. A coitada não tinha uma vinha para se segurar. A irmã dele pede para cuidar da irmã mais nova, Noel. Não pode deixar isso acontecer com ela. Ele não foi capaz de escutá-la claramente por causa da sua culpa. Não tem como isso ter sido uma maldição de verdade. Ela me deu isso porque quis deixar para mim. Vai matar qualquer um vagabundo que incomodar sua irmã mais nova. O tubarão já vem chegando depois de bater na sua mulher. É outro tubarão, esse aqui, foi mal, confundi. Fala que já esperava por isso, ia acabar desse jeito. Foi exatamente por isso que falou pra ele manter algum dos seus homens
com ele esse tempo todo. Mas o Jang fala que ele chegou atrasado, não consegue acreditar que o inseto maldito causou toda essa confusão. E o Myung tá aqui ainda todo bagaçado e todo cansado e ofegante. Parece aqueles obesos, não consegue mais nem respirar direito. E o tubarão perguntando se ele é aquele cara, o privado. Começa uma luta entre o Myung e o Shark Tank, e ele fica dizendo que está se divertindo um pouco, mas ele não é tão habilidoso. Como esperado, definitivamente você não é aquele cara. Ainda assim, já que teve o trabalho duro de vir até aqui, vai brincar com ele apenas mais um pouco. E o Myung usando todas suas forças apenas para continuar defendendo, mas ele vai vendo aquela mão suja que usou para pegar o papel higiênico e vai sendo amassado no chão mais uma vez. O homem é um saco de pancada ambulante. E o Myung de novo com aquele papinho merda de força, falando: por quê? Se você é tão forte, por que tá fazendo isso? E os tubarão falando: cara, cala a boca, velho. Esse papinho é uma merda, tá me fazendo soar como vilão. E o Myung reclamando, falando que as pessoas fortes devem ajudar os mais fracos. E o Shark Tank mandando ele calar a boca. Esse discursinho do Naruto é chato, ninguém gosta mais. Isso é papo de 2014, não vem com essa merda. A Noel começa a ser agarrada pelos outros. E o Shark Tank fala que vai explicar tudo pros irmãos estúpidos. O que é importante agora não é ser bom ou mal, é você ser forte ou fraco. O forte está certo e o fraco está errado. A violência é o que domina agora. E o Myung tenta dar seu último golpe de desespero, mas o Shark Tank com 2 dedos para o ataque, falando que ele é muito previsível e ainda é idiota. Com 2 dedinhos, o homem vai quebrando a espada que o Myung estava segurando com todas as suas forças. Mas do nada, eles vão escutando uma batidinha na porta. Abram a porta aí, eu já sei o que está acontecendo aí dentro, nem precisam mentir, seus otários. E o Jang falando que a situação está ficando complicada, a bagunça que a Noel fez está ficando grande, deve cuidar desse cara também. O Shark Tank fala que vai cuidar sim, manda bloquear a porta na hora que ele entrar para que ele não fuja. E o Prota perguntando se o Myung está bem. E o Myung perguntando quem é, quem veio me salvar mais uma vez. E o Prota perguntando se ele tem memória de pombo. Já se esqueceu de mim, meu parceiro, tá de sacanagem. Mas o Myung fala: peraí, eu pensei que você tinha rejeitado meu pedido. Prota fala que sim, eu não vim aqui especificamente pelo seu pedido. Eu vim aqui porque eu tenho que cuidar de alguns assuntos antes de sair, mas eu ainda estou curioso como você acabou desse jeito. O Myung se lembra das palavras dele, falando que não se tornou forte para salvar os outros. Se ele quiser salvar alguém, tinha que ele mesmo fazer isso. Ele tinha que salvar a irmã dele. Já começa a chorar, falando que tentou o seu melhor, mas isso não deu muito certo, tomou foi uma coça. Prota fica olhando, fala que entende, já sabe o que aconteceu, já fala que vai levar os dois, então é melhor deixar eles irem embora. E o Jang bravinho falando: o quê? Esse cara é um louco, onde caralhos ele pensa que está? E o Shark Tank perguntando se ele é o Snowman, esteve procurando por ele também. Pergunta se foi ele que finalizou o Baek, o Seo e o Jincheo. Foi ele que deu fim naqueles caras. Mas o Prota fala que não. Acredita se quiser, mas eu não fiz isso. O Shark Tank fala que não importa como tava com eles, vai ter que bater as botas. E o Prota aqui, sem ligar ainda, falando que se ele já terminou de falar, me deixe fazer uma pergunta para todos que estão nessa sala. Ele veio aqui sabendo de tudo que aconteceu nessa guilda. Algum de vocês ainda deseja se arrepender, meus parceiros? Ninguém fala nada. Ele fala que então ninguém se arrepende. Tá entendido. E o Jang ainda pagando de chefão. Vamos pra se livrar desse bastardo agora mesmo. Ele é só um lixo. O Shark Tank fica dizendo que ia fazer em pedaços de qualquer maneira. Ele vai usando a sua habilidade de passos rápidos. Fala que seus homens morreram por culpa dele. Começa a querer ameaçar, falando que seu total de pontos é privado. Ele consegue entender o que significa isso. Mas o Prota fala: sério, tu vai usar essa cartada em mim, tá de sacanagem. Já vai fazendo a invocação do Jamed junto com Karuna. Nessa hora o Shark Tank já fica nervoso, até gagueja, falando que aquele é o Troll. Não me diga, não é possível. Quem diabos é você?
O Prota pergunta se ele conhece o verdadeiro privado. Você consegue entender o significado disso, certo? Nessa hora, o Shark Tank já fica pensando, puta merda, falei que eu era o privado, mas na verdade ele tava na minha frente. Ele é a pessoa que possui o dobro dos meus pontos, eu tô ferrado. O Jang já começa a rir de nervoso, falando que estava procurando por ele por muito tempo e nunca conseguiu encontrá-lo e não pensou que seria desse jeito. Já que ele tá aqui, vai ser sincero, o que ele acha de se juntar a eles? Eles prometem tratar ele da melhor forma possível. O mundo mudou, da noite para o dia, as pessoas estão numa terra sem lei agora, mas o perigo também é uma oportunidade. Não estão mais em tempos onde a condição com que ele nasce determina o resto da sua vida. Eles estão em um novo tabuleiro agora, e eles não são mais os peões. Eles irão crescer acolhendo estrangeiros e ficar no topo de todos, com tudo ao alcance deles. Assim, as pessoas que descobrirem um novo continente vão ser eles. E o Prota pergunta por que eles estão acima de todos. Fala pra mim. O Shark Tank já se mete, falando que porque eles são mais fortes. Aqueles que têm força são a lei. É assim que funciona nesse mundo. Violência é poder. Prota fala que isso é bem divertido, então ele sabe que a violência só pode ser dominada com violência. O Shark Tank fala que sim, é claro que sabe, e nós sempre seremos os mais fortes. Mas o Prota fala que realmente não liga para essas coisas. Ele fez uma pergunta mais cedo, para ver se alguém se arrependia, e já recebeu respostas. E agora, o que ele vai fazer já está decidido. Tirando essas duas pessoas aqui, o resto todo vai jogar no Vasco. O Shark Tank fala que ele é bem arrogantezinho, como esperava. Ele deve bater as botas aqui também. Mas o Prota fala, meus capanguinhas, vão pra cima, finalizem todos. O Karuna, com balançar de espada, já corta umas cabecinhas, entrando no modo lua crescente. Não só algumas, até mesmo os carecas não escapam. Além de não ter cabelo, agora ficam sem cabeça. Os outros já ficam com medo, falando que isso é doideira. Precisam fugir, não vão continuar essa luta. Mas o Jamed já entra na frente, vão fugir pra onde? Estão brincando minha experiência. Já manda ele voltar. Pede um Get Over Here pra ele. E o Jang falando, por favor, meu Deus, deu merda. Tubarão, faz alguma coisa. O Tubarão já vai cara a cara com o Jamed. Fica todo putão. E o dente, ele esqueceu de escovar. Ele começa a usar seu combo de esmagador de pedra junto com amaciar carne. Mas o Jamed segura ele, mas ainda é um pouquinho empurrado. Nessa hora o Jang já fica feliz, falando, hehe, foi direto no braço e na cabeça, a gente ganha essa. Ele quebra aço com esses punhos, se é atingido por eles poderia destruir tudo. Mas o Jamed fica dizendo que o jeito que ele se contorce se lembra de um inseto. Começar a fazer birra quando percebe que estão desamparados é coisa de criança. Também deveria saber quando implorar pela vida, dependendo da situação em que ele está. Violência só pode ser dominada pela violência. É uma boa frase, mas parece que ele não estava no ápice como pensou que estava. Me diga uma coisa, como deveria chamar a violência opressora que permanece no topo, a qual ninguém pode conquistar? Ela também deveria ser chamada de violência? Não, não deveria, é chamado de ordem. O Jang já começa a correr depois de ver que o Shark Tank foi de F, mas o Karuna já para ele falando, opa, deixa essa mão aqui pô, é a taxa do governo. E o Jang começa a dar uma de louco, perguntando por que estão fazendo isso comigo. O Myeong já se levanta depois de tomar uma coça, falando que isso é pra ele nunca mais mexer com a irmã dos outros. Agora é tarde demais pra você, meu parceiro. E o Jang começa a rastejar como uma largata, falando, por favor me salva, eu tenho certeza que você sabe disso. Ele não é a única pessoa nesse mundo que fica agindo desse jeito. Todos eles estão fazendo algo pior para devorar os outros, porque nesse mundo não tem leis ou regra. Ele também é uma vítima, porque ninguém está fazendo nada sobre isso. A única vez que os oficiais do templo interferiram foram nos incidentes em que os transferidos mataram pessoas comuns. Então eles sabem o que está acontecendo, mas não estão fazendo nada sobre isso. Eles acreditam que os transferidos têm suas próprias regras.
Prota fala que regras sempre vão continuar sendo criadas, mas isso não importa. Eles podem criar qualquer regra que quiserem. Ele vai destruir até as coisas ficarem do jeito que ele gosta. E o Jang falando que esse miserável é louco igual a todo mundo. Você só está tentando fazer o que deseja fazer. É um monstro também. E o Prota fala, realmente, talvez eu seja um monstro. Mas o Myung já chega pra defendê-lo como um baba-ovo, falando que é aí que você se engana, meu nobre. Ele não é um monstro, ele é a ordem de tudo. O Prota já vai ganhando umas 200 moedinhas pelo show que ele deu pra todo mundo assistir. Depois disso, notícias da guilda ser destruída começam a espalhar por todo o local. E antes dele ir embora, ele fala pro Myung que vai precisar da ajuda dele um dia. Já que ele adicionou o Myung na equipe, pode ser capaz de chegar nele independente de onde ele esteja. Tem certeza que da próxima vez que se encontrarem, essa mão fantasma vai despertar ainda mais e vai certificar que ele pague o preço da minha ajuda. Quando esse dia chegar, o Prota não é besta. 3 dias depois, ele vai chegando em Nobira, a cidade das ruínas. O lugar de descanso dele mudou para Nobira. Ele se moveu para um local diferente. O dado da sorte está rolando. O Prota, com a sua super sorte no dado rolado, ele consegue apenas um 2. Aventureiros experientes sempre se preparam para o pior, porque só de mudar o seu local sem a preparação apropriada, você pode perder sua vida com uma rolada do dado. Nobira fica olhando para a cidade e espera que as aventuras não sejam tão perigosas assim. Como ele rolou um número muito baixo, com seu nível atual de força, ele vai ficar bem, contanto que nada inesperado aconteça. Essa é uma oportunidade para ele ganhar mais recompensas, e já que o Karuna e o Jamed estão com ele consegue lidar com a maioria das aventuras, fica andando pela cidadezinha toda arregaçada. Nobira, a cidade dos caçadores de ruínas, e a única cidade desse tamanho perto da grande floresta recheada de destroços. E o carequinha falando que voltou da floresta. Tá tudo só um pedaço, se tivesse deixado pra trás poderia morrer. A Óculos fala pro velhote não ficar fazendo piada disso, tá falando sério. Eles não precisam ser caçadores de ruínas, é impossível. A chance de bater as botas é alta, mas o carequinha é sempre rebelde. Fala que esse é o charme das ruínas. Você entra nelas porque as pessoas mais fracas entram e conseguem sair também, enquanto pessoas mais fortes que você podem morrer em um único erro. Nobira é um local com economia voltada para caçadores. Esse é um negócio muito importante, e o recurso mais importante para caçar numa ruína não é outro senão a mão de obra. Então essas pessoas orientadas ao combate que vêm em massa são uma bênção. É provavelmente por causa da situação única de Nobira que eles aceitam transferidos e pessoas à procura de residência vindo de Pandeia em tal harmonia. De relance é uma cidade que te dá boas-vindas. Primeiro, ele precisa checar as notícias na Associação de Aventureiros para ter uma ideia geral de como funciona a cidade e procurar alguns rumores sobre o chão. A Associação de Aventureiros é o primeiro local que ele vai. A maioria das publicações que ele vê lá são sobre caçar ruínas e ocasionalmente falam sobre o Borgo. Parece que algo aconteceu depois que ele desapareceu. Manto preto, um rosto bonito, com os olhos grandes e cabelo preto. Não acham que tenham visto essa pessoa por ali. Não conseguem pensar em ninguém. Perguntam se ela é de fora do país. Se não consegue lembrar de alguém com um nome tão único, provavelmente é a primeira vez que escuta. Começa a ir em outros locais da cidade, pedir informações, e a velhota, falando que ele esteja falando daquela pessoa, acha que ela passou aqui um mês atrás, lembra de ensinar ela algumas coisas, parecia a primeira vez dela nesse local, e o Prota falando que se não for muito e não for problema, queria mais detalhes, mas a velhinha falou que não podia dar não, sente como se não pudesse se lembrar direito, mas assim que ele ofereceu uma moedinha, ela já se lembrou na hora. Ela disse que estava procurando um quarto para usar em sua pesquisa, então mostrou um lugar para ela. É uma mansão que ninguém quer porque uma família inteira morreu lá dentro, mas mesmo assim é alugada por pessoas de fora em tempos. Só mostrou lugar para ela, não tinha certeza se ela ficou lá ou não.
O Prota fala que a porta tá trancada. Ele tem algumas opções, mas entra pela janela. E tinha até uma opção sinistra de falar com fantasmas. Tá escuro aqui dentro, mas tem traços de que alguém esteve lá dentro. É relativamente recente, talvez algumas semanas atrás. Por agora, tem certeza que não tem ninguém em casa. Fala que esse lugar deve ter uma sala de pesquisa de uma pessoa chamada Chão. Então precisa encontrá-la. Eu já mede com raiva, falando que pensou que fosse algo importante, mas me dá essas missãozinhas bobas. E o Prota pergunta por que ele tá tão quieto. O Karuna fala que ele não falava muito, já que era o único discípulo e não se lembra muito da sua vida de elfo. E o Prota pergunta por que ele não se lembra. É porque ele se tornou uma sombra. O Karuna fala que não é isso. É só que suas memórias, diante de se tornar um discípulo, estão todas confusas. O Prota fala que é a primeira pessoa a usar o Karuna como uma invocação. Provavelmente tem muitas coisas que não sabe sobre ele. Saber informações detalhadas sobre a invocação é muito importante para o invocador. Pretende descobrir tudo sobre o Karuna e o Gemed. O Gemed já fala que encontrou o local que ele queria. Assim que entra, fala que está coberto com matérias de pesquisa, coisas que ele precisava resolver. Tudo aqui é muito diferente. Não só a maioria é incompreensível, os textos na parede vai e volta entre coisas que não são relacionadas. Mesmo assim, não é como se não tivesse uma pista. Descoberto o laboratório secreto do Gris na Grande Floresta. Um gênio que é uma das figuras memoráveis de Pandaria. Ele não só é um pioneiro da engenharia mecânica e outras áreas de estudo, ele também preencheu o mundo com invenções revolucionárias e estranhas criações. E como muitas pessoas desejavam suas habilidades, criou laboratórios secretos por todo o continente para viajar entre eles. O conheceu em pessoa através das suas 30 peças. O Gris falando que é bem lógico, ele estava feliz, faz tempo que ele não encontrava alguém na sua frequência. Mesmo que tenha sido a primeira vez que passaram bastante tempo juntos, um gênio excêntrico, que possui uma maneira única de falar. Se CEO conseguisse obter uma de suas invenções ou equipamento, não só de uma das suas plantas ou design, iria fortalecê-lo imensamente. Mesmo assim, vai ser tão perigoso quanto difícil de achar, visto em como ele trabalhava duro para esconder tudo, mas vai ficar tudo bem. Só espera que Chão tenha ido para o laboratório secreto do Gris na Grande Floresta. O conteúdo principal do Invocador Perdido vai mudando. Ele começou a próxima aventura, Laboratório Secreto de Gris. Essa é a floresta. Isso significa que o laboratório está perto, em algum local. A aventura 5, o laboratório secreto. Ele achou uma pista. Gris é um gênio mais excêntrico do mundo e, baseado nos rumores que se espalharam pelo continente, ele escondeu suas invenções nesse laboratório secreto. O objetivo é investigar o laboratório e achar alguma coisa. Começa a ativar o seu conhecimento e vê que alguém escondeu algo por ali. Se tornou mais forte depois que conseguiu os olhos da percepção. Está tão claro quanto o dia que essas árvores foram criadas artificialmente. Não só elas possuem a mesma altura e largura, como também estão alinhadas uniformemente. Não é possível que árvores normais na Grande Floresta sejam desse jeito. Isso significa que é por aqui. E se esse é o caso, precisa ser cuidadoso também. O conhecimento ativo e um perigo não identificado existe perto dele. Encontra um pequeno passarinho de pau. Fala que o Gris sempre posicionou esse dispositivo de vigilância perto do laboratório, ainda assim precisa se livrar dele. Ele tem algumas opções: tacar pedra, tacar a mãe ou tacar vocês. Diz que nenhuma delas é boa, destruir é com certeza a certa, mas seria um problema se ele errasse. Em tempos como esse é melhor pedir ajuda. Quem vem para atacar a lancinha é claro que é um elfo que sabe de tudo. O Karuna acerta bem cheio no pobre pica-pau de madeira. E o Prota falando que queria que ele destruísse essas coisas quando encontrasse, até chegar no laboratório. Começa a destruir vários pica-pais que estão escondidos por todas aquelas árvores que eram artificiais. Depois de um tempo, finalmente ele acha a porta secreta. Fala pro Jamed abrir essa porta para ele. E o Jamed pergunta se pode quebrar. Prota diz que nem importa, só precisa abrir de qualquer jeito. O Jamed, com um incrível hook, abre a porta na base da força. Fala: e aí, meu parceiro, gostou? É o suficiente? Essa é a razão do porquê Gris
era considerado bastante excêntrico. Quando perguntou ao Gris questões sobre a porta do laboratório secreto, ele respondeu assim: a porta para o seu laboratório, ele trabalhou muito duro para fazê-la, mas não conseguiu deixar funcional, então, já que não funcionou, deixou só por decoração. Mas o mais importante, estava interessado nos tópicos que estavam conversando antes. Ele destrói o senso comum das pessoas diariamente. Ainda era cedo para concluir que a Chão não esteve aqui, julgando pela porta 2 escrito, onde o Jamad abriu, possivelmente existe outras entradas, deve chegar lá dentro. Vai chegando no laboratório 3, tudo abandonado. Parece que os sons de hélice rodando estavam perto e também tem um cheiro sinistro. O ar ali dentro era muito fresco para um laboratório subterrâneo. Ele criava plantas do lado de dentro. Que plantas eram essas? Verdinhas? Vai vendo que tem um papel na parede, fala que finalmente achou, vai discretamente pegar isso, porque chamou a atenção pela chão que estava escrito. O conteúdo principal vai mudando, a aventura 5 mudou de novo, ele deve adquirir os produtos escondidos. Prota fala que também não planejava parar por aqui não, ele é ganancioso. Fica se perguntando o que será que a chão levou. O Karuna já traz uns papéis, perguntas sobre a morte. O que era a morte? Dói pra morrer? Ou os crentes estão certos sobre o pós-vida? Estava curioso que não conseguia mais aguentar. É por isso que queria descobrir pessoalmente. Prota fala que está claro que essa pesquisa é a do Gris, mas como isso está relacionado ao item que a Chão pegou? Não existe ninguém nesse vasto continente que experienciou a morte. Tem os mortos-vivos, mas já que eles rejeitam a morte, são exceções. Por isso que ele criou algo que deixaria ele ver o verdadeiro rosto da morte. Uma invenção de ter uma falsa morte. Dispositivo de indução de falsa morte era o que ele estava criando. Como o nome sugere, parece um dispositivo para experimentar a morte. Pelas ideias por trás do efeito, é impossível que não seja um dispositivo horrível. Porque acho que a Chão pegou isso. Ele confirmou os efeitos. É realmente horrível. Ele deveria tentar não morrer. Foi o que o Gris descobriu depois do seu dispositivo. Prota fala que não tem escolha, senão continuar indo mais fundo, nesse local todo abandonado. Já vai puxando uma tocha, porque o homem não tem visão noturna. No laboratório 2, na sua contínua busca por coisas boas, o Karuna vai na frente, desmatando todos aqueles matos que ficam no caminho. Na frente deles vai aparecendo um robô, falando que achou um erro na frente. A entrada tá destruída. O Karuna já vai entrando em modo de batalha, mas o Prota manda ele esperar um pouco. Tá se movendo de forma estranha pelo seu tamanho. Manda apenas cortar as vinhas que estão ao redor dele. E com apenas um golpe ele corta tudo facilmente. A espada tá molada para cortar fruta. O robozinho começa a dar saudações para o humano. Esse é o laboratório 81, um dos mais recentes laboratórios. Ele é o diretor, o Arta, mas ele preferia que chamassem apenas de Arta. Prota fala que esse bicho tá agindo completamente diferente. Já que está dando as boas-vindas, deveria continuar o ato e fingir que não é um intruso. O Arta fala que o Gris atualmente está ausente. Eles são convidados que marcaram uma visita? O Prota fala que não, veio sem contatá-lo. O Arta fala que no momento não existe maneira de ele conseguir encontrá-lo, porém é possível que ele passeie pelo laboratório. Estaria tudo bem se ele fosse o guia. O Arta mostra uma porta toda blindada, fala que aqui é o laboratório 2. Aqui usam para pesquisa de recipientes espirituais. E o Prota pergunta o que é isso? Vocês conseguiram fazer uma coisa dessas? O Arta fala que sim. Os espíritos se atraem e se repelem quando postos juntos. Eles costumam se chocar entre eles como resultado. No entanto, o Gris foi capaz de resolver esse problema de forma brilhante. Mas não tenho certeza como ele fez isso. Prota pergunta se ele não é o diretor. Como é que ele não sabe das coisas? O Arta fala que seu título não significa muito. Toda a pesquisa foi conduzida pelo próprio Gris. Tudo que existe aqui somente serve aos comandos dele. O Prota pergunta se essas coisas são uma suposta forma de receptáculo mágico. O Arta fala que é uma teoria em andamento que ainda precisa ser provado, mas a probabilidade do Gris estar errado é extremamente baixo. Por exemplo, seria possível imbuir um receptáculo espiritual com múltiplos atributos em um cinto. Mesmo que o usuário não seja capaz de usar o poder de vários espíritos, ele ainda possuirá o poder dos espíritos indiretamente através desse cinto. O Prota fala que isso é loucura. Então, onde está esse cinto? O Arta fala que deve estar no laboratório 2,
Onde ele foi parar? Não se lembra direito. O Prota já fica feliz, pensando que vai conseguir uma coisa nova. Mas fala, pera aí, Arta, o que tem no laboratório 1? Ele fala que é o complexo de pesquisa biológico. É bastante grande. Mesmo que combinem tudo que virou até aqui, não chega nem perto do quão grande é o laboratório 1. São pesquisas sobre comida do futuro e uma solução para acabar com a fome no Império. Eles cultivam plantas fortes o suficiente para sobreviver em qualquer tipo de clima ou solo. O centro de controle do laboratório fica lá também. Pergunta se quer dar uma olhada lá dentro. Prota fala que tem certeza que algo aconteceu, mas fala, pera aí, você sabe alguma coisa sobre o Milan? Mas o Arta fala que não conhece essa palavra, talvez seja o nome de alguém, é um nome que não foi colocado no seu sistema. O Milan foi a última peça que ele criou, ele passou muito tempo junto do Gris. O Gris achava que o Milan também era um gênio, foi incrivelmente inspirado por ele, no entanto, ele deu um imenso complexo de inferioridade por causa disso. Ele praticamente conhece todo mundo materializado em pessoa. Agora entende porque ele é chamado de o grande sábio Milan. Pergunta se ele ficou triste depois de ouvir essas palavras. Mas o Milan falando que não, estava muito feliz. Está tão feliz que alguém no mundo que pode entender ele completamente. Quando decidiu ir embora, o Gris ficou perguntando se ele precisava mesmo ir embora. Acha que precisava dele. Ele não consegue se lembrar de querer tanto alguma coisa assim nesses anos todos. Esse não é o momento dele ficar lembrando desses sentimentos. Aquilo foi o passado, agora é o futuro. Finalmente vão chegando na porta do laboratório 1. E o Prota fala, meu Deus, você é o único aqui nesse laboratório? O Arta fala que não, é para existir outros 20 assistentes, quer dizer 20 pesquisadores. Prota diz que descobriu porque ele é o único Golem andando por esse laboratório imenso. É porque ele conseguiu fugir para longe desse monstro maldito. Na frente dele tem um monte de planta carnívora, um organismo super crescido. Basicamente, são as plantas com bomba. O Prota fala que foi isso que aconteceu. Isso provavelmente usou a mente colmeia para tomar controle dos golems pesquisadores. Tudo dentro desse laboratório se tornou inimigo deles. O Jamed já começa a defender daquelas vinhas. Os brócolis estão atacando com tudo. Mas o Karuna fala que não gosta de brócolis. É muito ruim. Mas ao mesmo tempo, os organismos começam a se restaurar de novo. Prota fala, Karuna, presta atenção, os bichos é brabo. O Arta fala que existe um erro com a sua função de salvamento. Vai fazer o melhor para recuperar as coisas que foram perdidas. E o Prota dizendo que não pode acreditar na dificuldade disso aqui. Como pode ser uma aventura solo? Não faz nem sentido pedir para alguém concluir isso aqui sozinho, sem nem mencionar quão cedo é por enquanto. Mas espera, por que eu farei isso sozinho? O Arta fala que finalmente recuperou todas suas memórias. O Prota fala que entendeu, eles estão aqui porque é uma aventura solo. O Arta diz que descobriu plantas que possuem um sinal excessivo de crescimento. Está reportando ao Gris. As plantas tomaram controle da unidade central. O seu novo membro de grupo, o Golem Mecânico, que também é o diretor do laboratório. Essa é a forma de vida estranha, inteligente, altamente agressivo. Os pesquisadores rapidamente pararam de funcionar depois de serem controlados por essas vinhas. Escapou pelo laboratório 2, depois disso encontrou um convidado. E o Prota pergunta se elas têm alguma fraqueza. O Arta fala que sim, as mesmas fraquezas que qualquer outra planta. São fracas contra a luz, insetos e queimam facilmente. Prota fala que não vão ficar seguros, mesmo depois de queimar todas essas plantas. Será que tem outra maneira? O Arta fala que esse não vai ser o caso, pô, relaxa. Se conseguirem chegar à unidade de controle central, vão ser capazes de ativar o dispositivo de resposta a incêndios de larga escala. O Prota já fica com seu sorrisinho de menino safado e pede a gasolina. Na espada, em vez de passar um feitiço de fogo, ele taca a gasolina. E o Karuna, em vez de ser o espadachim da lua, vira o espadachim do fogo com gasolina. As plantas já ficam putas, falando que ser roubado não vale. Tão de sacanagem. A aventura 5 mudou para os Golem que dormem na floresta. O objetivo era derrotar o organismo super crescido e resgatar o máximo de Golem que eles puderem. O tempo era 1 horinha. E o Jamed falando que os bichos tá mais lento, eles estão com medo de fogo. E no meio das vinhas que eles vão cortando, vão vendo que tem um Golem perto deles. O Jamed já taca fogo no bicho, queimando todas as vinhas. Se ele for capaz de resgatar os pesquisadores das vinhas, eles vão ser ajudados.
No entanto, já que eles estão em mau funcionamento, ele vai precisar responder as respostas do Gris para que eles se movam novamente. O Prota fala, calma Ning, isso não é um problema. A primeira pergunta é quem é o maior gênio e o símbolo de inteligência do mundo. O Prota fala que o Gris sempre foi um narcisista desgramado, então a resposta é ele mesmo. O primeiro golem já vai revivendo, falando que é o Alberto, um pesquisador no que pode ajudar. Ele conseguiu ativar um, fala que isso lembra um jogo de ganhar terreno, é extremamente como Risk. Precisa criar um exército de golems antes que seja tarde e ele chegue à unidade de controle central. Continua respondendo todas as outras perguntas e revivendo vários golems. O Arta fica dizendo que eles estão quase chegando perto. Ali é o centro, o complexo de pesquisa. O Jamed já fica falando que ele é perigoso. Cuidado, meu parceiro. Quando o Prota vai olhar pro lado, já tem uma boca gigante de uma planta carnívora. E ele fica nervoso, falando merda, agora ferrou. E estava quase chegando lá. E quando os dentes gostosinho ia chegando perto do seu braço, o Jamed já se agarra naquele tronco grosso, um chefinho, corre rápido. E o Prota lá de longe, falando, Jamed, tome cuidado meu servo. Mas o Jamed manda não repetir, sai daqui meu parceiro. O organismo super crescido ativa a sua habilidade pólen cativante. Basicamente quem tem sinusite aqui ó, bate as botas. E o Jamed manda ele na frente, que vai logo atrás. Ele entra no modo terremoto, vai quebrar todo o chão. E o Prota tá ficando nervoso e cansado. O homem não tem fôlego e estamina nenhuma. Fica perguntando por que raios eles fizeram esta merda dentro de um instituto de pesquisa. O Arta fala que estão quase chegando e conseguiu outro erro grave. A autorização necessária para eliminar os dados de pesquisa precisa ser passado pela permissão. O Prota manda substituir para ele agora mesmo. Aquela coisa vai atacar de novo. Os outros golems continuam segurando o caminho e as vinhas começam a prender todos de novo, forçando a substituição do agente de autorização. O diretor, Arta, acessa o comando central, aplicando uma ordem independente. E os outros robozinhos começam a apanhar para todos os vinhas. Ele consegue conectar a ordem para todos os pesquisadores ativos, eliminar todos os objetos de pesquisa nesse momento. Os robôs começam a sua transformação e aceitam a ordem. Começam a virar lança-chamas, queimando todas as vinhas. E a pobre boca carnívora falando, peraí, vocês estão apelando, não vale meu. E o Jamed putão falando, sua maldita, como ousa tacar pólen na minha cara, tá de sacanagem. O bicho fica todo veiudo e o organismo começa a ativar sua materialização. Isso tava tentando dominar o corpo do Jamed, falando que bicho desesperado, tão de sacanagem. Ela está ansiosa porque é a única flor que restou, mas não adianta, pedaço de ferro, é agora, me ajude meu parceiro. O Karuna já vem chegando por trás, ativando seu terceiro estágio, lua cortante. O homem só fica rodando como uma Beyblade, cortando várias vinhas, falando sai daqui, suas vinhas safadas, e consegue ajudar o Jamed, que quase foi controlado pelo poder do pólen misterioso. Finalmente agora eles podem dar uma descansada. O dispositivo anti-chamas começa a ser ativado, apagando todo o fogo também, senão eles iam virar churrasco. A pobre árvore da Amazônia é destruída e ele adquiriu o cinto multicápsulas espirituais. Sabia que isso estava aqui esse tempo todo. É um item de rank único e o level para usar é entre o 10 e o 20. Esse cinto tem tremendo potencial, mas por alguma razão somente o básico foi construído. É um nível baixinho por enquanto. Ele também consegue a planta do cinto, é um rank comum. A habilidade especial é mostrar como o cinto funciona. A aventura escondida até o mais difícil vai começando. Uma coisa secreta aparece. Ele não pode ir para a próxima aventura porque essa é uma aventura interligada com as outras. Agora ele pegou uma missão forçada. A planta era o gatilho para começar essa aventura. Não importa, ele ia para uma aventura interligada de qualquer forma. Agora a próxima coisa é uma armadura de couro do covarde que ele ganha. Uma armadura que ele pode usar por ser de baixo nível. Acha que pode considerar um bom item e também ganha um pó de força vital. Isso parece até bom para ele. Sabe onde vai usar esse pó? Essa foi uma boa colheita. E já que verificou todas as recompensas por enquanto, acha que deve libertar o último golem que tá descansando. Qual será que vai ser a última pergunta do Gris?
Quem é a pessoa que o Gris mais gosta? Ele mesmo, ninguém? A Pria ou mercador humano Euran? Todo mundo fica chutando qual opção ele vai tentar. Prota começa a lembrar do Gris, mandando ele não ir embora, gostava dele. Ele já escolhe outra opção. Todo mundo falando que ele errou, já era. Vai explodir tudo. Mas na mesma hora, o Golem vai se levantando. Ele ativou o último que faltava. O Grian já fica perguntando como pode ajudá-lo, mano. É a primeira vez que aquele narcisista maluco coloca o nome de outra pessoa como resposta. Isso seria o quão importante o Milan era pro Gris. O Arta fala que agradecem por resolver o problema do laboratório. Essa aqui vai ser a recompensa por isso. Ele recebe uma bota extra, a bota elegante. Ela é uma bota boa que ajuda a escapar de situações críticas. É um par de botas de aceleração. Quando ele ativar, elas vão soltar faíscas e ele vai ser capaz de se mover muito rápido. A duração não está precisa, mas não tem problemas encontrados até agora. A parte que até agora não acharam problemas é o que está incomodando, mas acha que vale a pena usar já que está sendo perseguido. O Arta fala que o Sr. Gris estava interessado em diversos materiais. Ele continuou se esforçando em aplicar engenharia mecânica em vários tipos de coisa, a não ser o ferro. E o Prota fala que ele inventou muita coisa, hein? O Arta fala que sim, o núcleo interno é mais recente em comparação com suas outras invenções. Pergunta se pode dizer o nome dele. Precisa dizer o Sr. Gris que tem um visitante. Prota fala que tá de boa, vai falar seu nome. E agora já vai desaparecendo. A próxima aventura está começando. A aventura Sinfonia de Cores está inacabada, ele tem que terminá-la. O Arta já começa a passar mensagem do Instituto de Magia. Fala que a conexão tá ruim, poderia repetir, meu nobre. O Gris fala que é ele. Ouviu que uma emergência aconteceu. O Arta fala que sim. Apareceram criaturas evoluídas desconhecidas no laboratório de biologia e conseguiram lidar com a ajuda de algumas pessoas, um visitante inusitado. O Gris pergunta se ele está dizendo mesmo que aquele homem resetou todos os golems dentro do instituto, mas é impossível, sem chance. As perguntas colocadas nos golems só podem ser respondidas uma vez. Sabe o que isso significa? Até mesmo ele errou aquela pergunta uma vez. Parece que aquele homem sabe da minha conexão com Milan. Interessante. Pergunta onde está o ladrão agora. Mas o ladrão já foi. Fala que então não tem o que fazer. Não é como se o Milan fosse voltar se alguma coisa acontecesse. Está planejando visitar o instituto junto de alguns investidores importantes. Logo, o Arta fala que vai preparar tudo porque tá muito sujo, precisa limpar o local. Finalmente, ele vai dar início à sexta missão, a Sinfonia das Cores Inacabada. Espíritos são criaturas inteligentes, nascido na energia da natureza, de vários elementos. Alguns anos se passaram desde que a barreira de pedra foi destruída. Ele deve capturar ou matar os espíritos que ainda restam no plano físico, antes que eles causem mais problema. E ele tem um mês para fazer isso. Prota fala, caramba, é óbvio que vai ser uma aventura chata, já que é um mês. O nome da aventura ser Sinfonia das Cores e estudo inacabado é o que preocupa também, ainda mais que não tem nada aparecendo sobre a multicápsula espiritual. Vai vendo que tem algumas pessoas andando pelo meio dos pau na floresta. Eles ficam olhando para ele e falam que é uma pessoa, mas ele deve ser apenas uma concorrência. E o Prota pensando, concorrência, eles devem ser jogadores também. Só porque estão na mesma aventura, não quer dizer que eles vão cooperar dependendo da aventura. Alguns jogadores competem entre si e lutam até a morte. Pela direção que eles estão indo, deve ser por ali que ele tem que ir também. Assim que chega, já tem uma sonâmbula falando que essa aqui é a recepção da torre mágica. Ele seria um aventureiro de Nobira que veio ajudar na luta. E o Prota fala que sim. Ela já fica com raiva falando, droga, eu sinto que a gente chamou muitos aventureiros. Pergunta se ele pode mostrar o cartão de identificação que ele tem. Assim que ela começa a ler, fala que ele se identificou em Konguri primeiro e seu nome é o que, quando seu amigo vai olhar e perguntar se é um documento falso, ela diz que não é isso. Então, ele é o Sr. Snowman, não pode ser verdade.
o seu amigo já fica com o bocão aberto. Ela começa a pedir desculpa, falando que por acaso ele seria a pessoa que recentemente destruiu a tribo Dente de Pedra na Montanha Pontuda. O prota fala que não tem certeza sobre isso, apesar de que sim, foi ele que confrontou a tribo Dente de Pedra. Ela já fica surpresa e falando, caramba, é ele mesmo, a gente não pode ficar surtando. O prota fala que a fama que ganhou na aventura Os 5 Bons Irmãos está fazendo efeito, já que quanto mais fama você tem, mais aventura difícil deve conseguir para poder construir mais famas ainda. Os efeitos não são significativos de primeira, já que ela é construída bem devagar, mas depois de um tempo acumulando fama, até os magos de Pandeia, que são arrogantes com todos, mudam de atitude. O Cleitinho fala que isso aqui é uma cápsula para pegar os espíritos, é uma versão aprimorada que não tem muitos disponíveis, então o mestre diz para dar apenas para pessoas que eles confiam. Prota fala, caramba, tu vai me dar uma dessa? O resto do pessoal já fica com inveja, falando, caramba, eles deram pra gente uma pesadona e grande, e ele vai ficar com aquela pequenininha, o que tem que fazer para pegar essa versão aprimorada? O Prota fala que até gosta da gentileza deles, mas vai ter que recusar que ele já tem uma cápsula espiritual. O Cleitinho fala que então ele precisa registrá-la. Deixar isso registrado é muito importante, já que poderia ter problemas na hora de dar as recompensas também. Fala que o design da cápsula dele é interessante. Onde ele fez isso? O formato é um pouco estranho. A sua amiga começa a dar uma analisada, fala que não tem nenhum problema com isso, é muito bom. A história principal começa a mudar também. A Matilda já começa a perguntar aonde ele conseguiu pegar essa coisa, toda curiosa, velha. Mas o Prota já vai pra floresta, não tem obrigação de falar pra ninguém. Ele vai começar com um espírito mais dócil, a Primavera Verde. As instruções para isso foram escritas no manual que achou no laboratório do Gris. Aqui está escrito como ele deve capturar cada espírito e que poderes eles possuem. Tem até uma coisa que está lhe preocupando. Lembra de dizer para os maguinhos que era problemático de falar onde pegou isso. Eles são do tipo que não gostam de serem revelados. O maguinho fala que faz sentido, não tem como um especialista que possa criar algo assim ser algo normal. E o Cleitinho falando que tudo que ele precisava fazer agora era trazer os espíritos nessas cápsulas. E também ouviram notícias recentemente sobre algumas pessoas sumindo dentre os aventureiros que vieram ajudar. Infelizmente, o tempo coincidiu com o período cheio da Torre Mágica, então a busca parece que foram adiadas. Manda ele tomar cuidado, assim não deve ter muitos problemas durante a operação. Prota fala que isso foi uma indireta, que eles não vão ajudar se alguma coisa acontecer com ele. Ele tem que sobreviver por si mesmo. O período cheio que ele disse também pode ser que a inundação espiritual está sendo problemática mais do que eles esperavam. As árvores aqui cresceram de forma não natural, enquanto o chão está rachado com o calor saindo dele. Tá um completo caos. Nem dá pra dizer que aqui é uma grande floresta só olhando. Se os espíritos continuarem por aí, a floresta vai morrer rapidamente. Isso se não tiver quase morrendo, ele precisa se apressar. 3 dias depois, ele tá todo sujo com raiva, falando que é por isso que lhe deram um mês pra missão. Até mandou Karuna e Jamad para procurar enquanto estavam dormindo, mas também não foram capazes de achar ou capturar qualquer espírito. Isso é por causa da floresta, que é muito grande. Só foi graças à barreira de pedra que não tem tantos monstros. Se for mais fundo, pode virar um problema. Se continuar assim, talvez nem um mês seja o suficiente. Começa a sentir um ventinho soprando. Fala que o cheiro de árvore molhada e uma luz verde. Finalmente achou aqueles espíritos. Ele descobriu o espírito da Primavera Verde. Ele tem algumas opções, e as únicas opções normais são a 3 e a 4. Fala que mesmo que quisesse conversar com eles é impossível, já que não sabe a linguagem dos espíritos, então vai apenas continuar seguindo. Os espíritos da Primavera Verde parecem aqueles hippie, gostam de ficar abraçando as árvores. Depois abraça a perna dele também, confundindo com um graveto, de tão fino que é. Prota fala, caramba, me senti humilhado. Ele não fala isso, mas queria. Diz que apenas vai continuar seguindo como fazia quando tomava conta do seu sobrinho. Dá uma dormida com o espírito perto dele, e no outro dia continua apenas seguindo todos. Eles até fazem algumas plantas nascerem, já que estava tudo bem destruído. Originalmente, a grande floresta era rica em água. Para tal floresta ficar tão seca, deve ser culpa de outro espírito, não desse. Ele já começa a se sentir fraquinho, e começa a fazer uma coroa de flor para ele. Então toma aí, meu nobre, agora você é uma noiva.
esse sentimento que ele tem. Antes, quando ele rolava o dado por fora do mundo da eternidade, escapou de uma zona de batalha selvagem e decidiu dar um passo atrás de eventos centrais do mundo e aproveitar uma aventura relaxante. É a mesma sensação que teve quando estava nessa aventura, as 5 aventuras difíceis que enfrentou até agora. Talvez não pensou nisso, porque estava muito ocupado tentando ficar vivo, mas está mais cansado do que pensou esse tempo todo. Ele passou um longo tempo com o espírito, a força mental dele vai aumentando, diz que não esperava por isso, mas foi muito bom, e pergunta dos espíritos da primavera se gostariam de ir com ele, e eles falam que sim, só balançando a cabeça. E os espiritinhos já vão entrando no seu cinto de cápsula. Ele capturou o espírito verde. O espaço verde da cápsula já foi preenchido. O cinto de Gris precisa de pelo menos 3 espíritos para revelar seus efeitos. Vai capturar mais 2 o mais rápido possível para ver como funciona. No meio da floresta tem mais 2 aventureiros, falando que deveriam perguntar isso, mas porque eles estavam carregando coisas tão pesadas para pegar espíritos. Enquanto estavam distraídos, uma bolota de energia foi aparecendo próximo do gordinho, e essa bolota acabou fazendo algo suspeito, envolvendo todo ele, e acabou.